Nós estamos aqui em Chapecó conversando com o Felipe Toso, ele que é piloto de truck, caminhão. Felipe, quanto tempo você está no automobilismo? Então, automobilismo eu comecei correndo de kart em 1996 e estou até hoje. Tem 25 anos já dele. Isso, já fazem 26 anos já que a gente está nessa 26, caminhada. 2021 para 22 é 26 Exatamente. anos. E me diz uma coisa, quantos anos você tinha na época? O que te levou a entrar? Eu tinha 12 anos na época, né? E o que me levou é porque assim, eu tinha dois primos meus que corriam de kart e eu adorava. O meu sonho era poder andar de kart. Sim. Tudo que qualquer coisa que tinha volante eu gostava. E aí um dia, antes dessa data, um primo meu me levou a andar. Eu me apaixonei pelo esporte, até que em 96 o meu pai me deu o meu primeiro kart, e aí então ficou uma história já. Você está com que idade? Nasceu em que ano? Está com que idade? Eu nasci em 83, comecei a correr de 12 para 13 e hoje eu estou com 38. 38 anos. E daí você entrou no truck, no automobilismo de caminhão, há quanto tempo? Que ano foi? Esse ano foi meu primeiro ano na truck. A gente passou praticamente em todas as categorias do automobilismo no Brasil. E esse ano a gente está encarando esse novo desafio, que é a truck, que é uma categoria que a gente já buscava entrar há alguns anos, porque pelo relacionamento comercial que a gente tem, ela se tornava interessante. E aí nunca deu certo e esse ano acabou as coisas encaixando e a gente foi para truck. E antes você estava competindo no quê? Olha, eu migrei muito de categoria, já corri no kart, já corri de Gol na terra, já corri de Gol no asfalto, já corri de Mini Cooper, já corri no GT Brasil, que são os carros de Gran Turismo. Já corri no Gran Turismo na Europa, já corri no Sul-Americano, já corri no Stock Light, Stock Car, Brasileiro de Marcas, Mercedes Challenge, fomos campeões brasileiros. Corri também no Endurance Brasil e esse ano aí a gente tá na truck. Tem uma longa história. Já tinha tido experiência, no caso, com a truck? Daí, eu já tive uma experiência de corrida isolada, assim, mas nunca de campeonato. Então, oportunidade que surgiu para mim andar de última hora, que faltou piloto, me convidaram, eu fui. Mas, assim, para correr mesmo o campeonato, essa é a primeira vez. Quais são as diferenças de uma categoria para outra? Qual que é mais difícil? O que você sente de toda essa história aí? Então, as diferenças, todas as categorias têm muita diferença, certo? Na forma de pilotar. Vamos falar do truck para o carro. Sim. O truck é um caminhão que é muito potente, tem muita potência, caminhão com em torno de 1000 cavalos de potência, mas ele é um caminhão muito pesado. Então, você tem que ter muita manha, precisa de muita experiência para você conseguir... São quantas toneladas mais ou menos? São 5.000 quilos pesa um caminhão. Enquanto que um carro a gente está falando de 1.000 quilos, 1.000 e poucos quilos. Então, é muita diferença em termos do peso. Então, a forma de pilotagem, os pneus, eu estava acostumado a andar com um pneu slick, hoje é o mesmo pneu que usa na rua, o caminhão de rua é o que a gente usa. Então o truck é um caminhão de rua adaptado para corrida. Sim. E geralmente os carros de corrida eles já nascem para corrida, né? Então, enfim, são várias diferenças técnicas que é muito complicado de poder explicar e o pessoal entender. O truck, desculpa te cortar, o truck para o pessoal entender, ele é um caminhão normal, adaptado. Ele não é construído, não é concebido já especificamente para corrida, é isso? Não, ele até é concebido para corrida, porém eles pegam, por exemplo, é uma cabine de um caminhão de rua. Sim. Que eles fazem as modificações, abaixam ela vira uma cabine de caminhão de corrida. O motor é um motor do caminhão de rua. O câmbio do motor do caminhão de rua. As longarinas do chassi são as mesmas. Então ele é encurtado o entre-eixo, ele é mexido no motor, ele é mexido em praticamente todas as coisas
todas as peças e tal para transformar ele para competição. Porém, ele é um caminhão de rua transformado para corrida. Sim. Mas ele nasce já montado para competição, né? Eles não pegam um caminhão que está trabalhando e transformam, não. Ele já começa, não, vamos fazer um caminhão de corrida, aí pego as peças do caminhão de rua e botar no caminhão para transformar em corrida. Você está correndo com que caminhão? Que modelo é? Que tipo de máquina que é? Então, hoje a gente está correndo pela marca Iveco, né? O caminhão ele é equipado com motor FPT, cursor 13, exatamente igual o motor do caminhão de rua que está ali, porém preparado para competição. Sim. Existe uma regra para motores dos caminhões? Como é que funciona na categoria? Existe um regulamento dentro da categoria, como são várias marcas, existe um regulamento que cada marca tem que seguir. Então, a Iveco segue dela, a Mercedes segue dela e tal, para que fique equalizado, né? Evidentemente que é muito complicado e muito difícil conseguir fazer esse balanço de performance entre todas as marcas. Sim. Mas, na medida do possível, eles vão tentando equalizar isso para que os caminhões tenham a mesma performance. Diante desse histórico, Felipe, de tantas categorias que você já participou, qual que te agradou mais? Ou qual que te agrada mais se for o truck? Olha, essa pergunta sempre me fazem. Como é que eu vou dizer? Eu sou apaixonado pelo esporte. E o que me agrada é a competição. Eu gosto de competir. Entendeu? Eu gosto de competir, sempre fiz esporte, vários esportes. E o que eu gosto é a competição. O sentimento da competição, desde a categoria mais baixa até a mais alta, o sentimento é o mesmo, para quem gosta da competição. Então, obviamente que existem diferenças de importância dentro do... uma categoria regional não tem a mesma importância de uma nacional, mas o sentimento é o mesmo. Então, a categoria máxima do automobilismo brasileiro é a Stock Car. Eu consegui chegar e andar uma temporada inteira na Stock Car. Então, óbvio que esse seria o ápice, né? Porém, a Truck, que hoje é a segunda categoria do Brasil, ela tem uma projeção muito boa também, uma divulgação muito boa. Acredito que hoje, em termos de divulgação e de retorno para investidores, eu acho que ela está até acima da Stock Car. Então, assim, eu estou muito feliz com esse ano, o que a gente está passando, o que a gente está vivendo, está conseguindo entregar bons resultados e eu não tenho nada que me queixar, eu só tenho a agradecer. O campeonato é o Super Truck, é isso que é assim que chama? Super Truck? Na verdade, categorias, a Copa Truck é dividida em duas categorias. A Truck e a Super Truck. Qual que é a diferença dessa categoria? É que pilotos que estão entrando na categoria, eles não podem participar da Truck a Pro, no caso. Ela tem que entrar pela Super Truck, que é a categoria que a gente está. Tecnicamente, não tem diferença. A diferença é que o piloto precisa se habilitar para conseguir passar para Pro. Vamos dar um exemplo. É como se fosse uma divisão da categoria. Exatamente. Uma série diferente. Exatamente. É uma divisão dentro da categoria. Dentro da competição, da corrida, né? E você está liderando, inclusive, a categoria. Se você conseguir permanecer na liderança, fechar o campeonato, que tem a prova final agora em dezembro, né, dia 5, você sobe de divisão? Sim, a gente sobe de divisão... acredito que independente de ser campeão ou não, porque o resultado pior que possa acontecer é um terceiro colocado, a terceira colocação no campeonato. Então, a gente inevitavelmente vai estar na principal no que vem. Apesar de que no regulamento eu não sei exatamente se gradua por posição ou por quantidade de corridas. Eu não vou ter a quantidade de corridas mínimas que eles estabeleceram, que eram de 10 corridas. Sim. Eu não vou ter essa quantidade de
de corrida. Apesar de que a gente teve 18, vamos dizer, largadas, foram em 9 eventos. Então Sim. acaba que não teve isso. Mas pelo que tudo se encaminha, aí acredito que a gente vai ter que andar na próxima. A gente não fechou nada ainda para o ano que vem, mas em fechando, acredito que fica na Pro. 18 largadas em 9 eventos, são 9 pistas diferentes, é isso? Não foi 9 pistas porque a gente repetiu pista, Uhum. né? Mas a gente teve rodadas duplas também, que era 2 corridas no sábado, 2 no domingo. Porque a corrida, na verdade, funciona da seguinte maneira: você faz faz os treinos, faz classificação, aí você faz 2 corridas no domingo. Então, por isso que são 2 largadas, na verdade. Mas é uma largada, você larga, termina a corrida, você não para, realinha novamente e larga novamente. Então, são 2 corridas no mesmo momento, assim, entende? São quantos caminhões cada corrida? Olha, existem variações porque em alguns momentos tem pilotos que não vão todas as corridas. Às vezes o cara não tem mais chance ou não tem orçamento para andar a temporada inteira. Chegaram a largar no mesmo fim de semana, na mesma corrida, eu acho que foi 28, mas geralmente larga 25, 24. Sim, mas sempre acima de 20 caminhões. Sempre acima de 20. E aí são 2 por equipe, tipo a Fórmula 1? Não tem essa divisão aí. A minha equipe só tem eu, por exemplo. Uhum. Minha equipe só tem eu, mas tem equipes com 6 caminhões. Ah, é? Então, tem equipes, no caso, tem a minha e mais algumas que tem um só. Tem equipes com 2, tem equipes com 3. E a dinâmica da corrida são quantas voltas? Existe parada para reabastecimento? Troca de pneu? Acho que não tem, né? Não tem. É uma corrida de 25 minutos mais 2 voltas. Você realinha, né? Inverte os 8 primeiros colocados. Então o 8º larga em primeiro, o primeiro larga em 8º, e assim vai, o segundo com o 7º. Você tem 2 voltas de desaceleração e montagem do novo grid, onde que a gente é informado pelo rádio como é que faz para que posição você vai ter que largar novamente, eles alinham novamente e larga para mais uma etapa da mesma forma. Uhum. E os equipamentos que você utiliza, o piloto utiliza no caso, quais são? Não, os equipamentos de segurança são os equipamentos normais para qualquer tipo de corrida, né? Então você tem os equipamentos de segurança obrigatórios do caminhão, né? Que são banco, cinto, Santo Antônio, tudo dentro dos padrões, né? Uhum. O piloto é obrigado a utilizar uma câmera dentro do caminhão para eventual necessidade dos comissários esportivos, né? É uma câmera on-board, uma GoPro que fica dentro do caminhão e caso eles tenham alguma dúvida de alguma coisa que aconteça, eles solicitam as imagens, você tem que entregar o cartão para eles ver. E equipamentos que o piloto utiliza é normal, sapatilha, macacão, capacete. Tem que correr de capacete. Sim, capacete, Hans, camisa por baixo, tudo anti-chama, balaclava, enfim, tudo como todas as categorias do Brasil, né? Do mundo, na verdade. Sim. E é climatizado o caminhão, tudo? Porque... Não tem. E o calor? O calor é grande. Na verdade, dentro das categorias que eu corri, a truck é uma das que é menos calor ainda. Ah, é? Menos calor porque ela é meio aberta, o banco, o motor ele fica um pouco para trás da cabine, então geralmente os motores eles ficam na frente. Então vem o calor para você, e no caso do truck não. Então tem o calor, porque não tem muita vedação de calor, né? Sim. Mas em termos assim, de todas que eu já fiz, eu acho que é uma das que menos tem temperatura. Uhum. E qual que é a tua expectativa agora para a próxima corrida? Dia 5, a próxima e a última corrida do campeonato, né? Olha, a próxima corrida a gente tem vários fatores, né? Nós estamos liderando o campeonato, certo? Eu procuro, a gente teve muitas corridas em sequência, agora a gente acabou tendo um mês de folga, o mês de novembro não tem corrida. Uhum. Isso é complicado, porque acaba que a gente está liderando o campeonato e você está com aquela angústia de poder
Então eu estou tentando me desligar um pouco disso, deixar de pensar um pouco para que eu consiga focar no meu treino, parte física, para chegar bem preparado para lá. Porém, estando na corrida, eu tenho que jogar um pouco com a matemática, com os números, né? Sim. Ver as minhas necessidades. A gente já sabe, mas tudo depende das posições dos concorrentes, né? Dos dois concorrentes que a gente está brigando pelo título. Porém, o caminhão ele tem muitas variáveis, porque o caminhão é um caminhão. Os caminhões geralmente têm muitos detalhes técnicos que podem dar problema. Então, qualquer tipo de problema que a gente tiver, a gente perdeu o campeonato. Então, hoje eu ficando com um segundo, um terceiro, às vezes 2 terceiros nas duas corridas, a gente é campeão. Porém, o campeonato está totalmente em aberto, porque é muito fácil de acontecer qualquer coisa, toques, quebras. Então a gente tem que pensar treino a treino, classificação, aí ver como que a gente vai estar, e lá durante a corrida mesmo que a gente vai ter que ver se vai ter que ser agressivo, ser conservador. Tudo vai depender de como a gente vai estar no momento da corrida. Dia 5 de dezembro vai ser onde? Dá detalhes da prova, para o pessoal saber, né? Onde vai Sim, ser a corrida vai ser em Curitiba, né? No Autódromo de Pinhais. A princípio esse autódromo ele fecha em 31/12, então acredito que seja o último evento nacional. Se não tiver novas mudanças, porque o autódromo ele é propriedade particular e está sendo construindo um loteamento, um bairro planejado lá, e vai deixar de ser autódromo. Então é uma praça a menos que a gente vai ter, e nada melhor do que fechar uma pista. Foi uma das que eu mais andei na minha vida, andei muitas vezes lá. Conhece bem. Conheço muito bem, ganhei muitas corridas lá, tentar fechar com a última corrida do autódromo com o título, né? Vai ter transmissão na TV, a rede social, algum lugar? Então, todas as corridas elas são transmitidas ao vivo por canal aberto, que é a Bandeirantes, né? A Band passa, e todas passam por canal fechado Sport TV. Certo? Além disso, no canal do YouTube da Copa Truck e algumas reproduções independentes de streaming passa também. Então é muito fácil de acompanhar, em tudo que é lugar aí tá passando. Ô Felipe, voltando um pouco ao passado, você sofreu um acidente bastante grave, né? Há alguns anos atrás, mais de uma década atrás, né? Gostaria que você comentasse a respeito desse trauma, digamos assim, né? Que você passou. Então, cara, eu tive um acidente em 2006, eu corria na terra em Santa Catarina, e acabei recebendo o convite para correr uma etapa do Campeonato Brasileiro de Endurance. E acabou que a gente, já nas primeiras voltas, assim, acabei batendo, e essa batida, a princípio não era para ter sido muito grave, muito forte, desci do carro andando até, inclusive, mas sentindo dores na coluna, e acabou que... chegou o médico na hora, me pediu, falei que estava sentindo dor na cervical, e ele, naquele momento aí, eu acabei desmaiando no colo praticamente dos médicos, e acabou que eu tinha quebrado a coluna C5, e fui me formigando todo o corpo, fui perdendo os movimentos, e acabou que eu tive que fazer uma cirurgia de emergência, porque estava comprimindo a medula, e acabei ficando um tempo aí meio de molho aí, porque foi muito grave mesmo. Sim. Foi uma situação que acabei me salvando aí por pouco. Mas depois de alguns meses, 5, 6 meses aí, já estava liberado e já voltei pro autódromo na hora. Aí você desmaiou porque você foi perdendo os movimentos ou foi? Não sei o porquê. Na verdade, a médica, era uma médica, me pediu o que você está sentindo. Eu disse, eu falei que estava sentindo dor em cima na cervical. Ela foi atrás de mim, meio que me segurou, senti como se fosse fazendo uma massagem. Eu acabei desligando, assim, né? Sim. E acordou, já estava no hospital. No hospital? No hospital. E aí sentiu... Eu me acordei algumas vezes na ambulância, mas eu desmaiava novamente. Eu meio que dormia, assim. Certo. E aí você sentia quando você acordou, você sentia alguma coisa no corpo? Eu sentia dor,
né, na coluna, mas até então eu tinha todos os movimentos. Não tinha os movimentos. Eu tinha todos os movimentos. Porém, fiquei um dia, 2, 3 no hospital e fui perdendo, né? Ah, você foi perdendo? Fui perdendo, porque começava informagando o corpo e foi ficando cada vez mais difícil, até que a gente acabou sendo transferido. Isso foi em Tarumã, lá em Porto Alegre. Uhum. Fui transferido para Curitiba num dia, no outro dia já estava na sala de cirurgia e graças a Deus que a gente tomou essa atitude, porque poderia ter sido fatal, na verdade. E aí você teve um processo de reabilitação, fisioterapia? Fiquei, fiquei bastante tempo usando colete, né? Fiquei um tempo de cadeira de rodas, porque eu tive que tirar, eu não conseguia caminhar, eu conseguia caminhar, mas é porque eu tirei osso da bacia, eu não conseguia me esticar. Então, em momentos que tivesse que fazer uma coisa mais longa, a gente usou a cadeira uns tempos, mas isso foi questão de dias, assim. Depois eu praticamente eu saí da cirurgia já conseguindo andar, para você ter uma ideia. Foi muito bom, um médico muito bom. Só que eu sentia muita dor, né? Sim. Quanto tempo foi para recuperação, para voltar às pistas? Eu me acidentei em junho. Em dezembro eu estava na pista. Meio ano. 6 meses. Perdi um campeonato, eu estava liderando o campeonato catarinense de velocidade na terra. Acabou que a gente acabou perdendo esse campeonato. Voltei, na segunda-feira numa segunda-feira eu voltei para o médico de dezembro, não lembro exatamente o dia. E ele disse, não, tu está liberado para fazer atividades normais, de tudo que quiser. Na sexta-feira eu estava na pista. Uhum. E aí a gente acabou correndo, isso foi em 2006. Em 2007 a gente voltou a correr na velocidade da terra e conseguimos mais um título catarinense. Sim. Quando você começou no automobilismo lá em 96, quando você entrou, você tinha que pretensão? Você pensava em chegar em que categoria, em que... As coisas foram acontecendo, sabe? Tudo foi acontecendo. Quando eu comecei a correr, quando eu comecei a andar, eu queria um kart para mim andar, porque eu gostava de dirigir, eu gostava de... Aí, beleza, só que eu comecei a andar já em 96 e daí a gente começou a andar rápido, muito cedo. Daí todo mundo dizia, você tem que correr, você tem que correr. Aí teve uma corrida que foi no sábado, que as corridas eram no domingo, teve uma corrida num sábado para estreantes, lá em Xanxerê. Um sorteio de largada. Uhum. Cada um puxava um papelzinho lá e eu fui o último a puxar o papelzinho. Puxei o papelzinho primeiro. Tinha 15 ou 16 pilotos e tal. Primeiro, larguei primeiro, já ganhei a corrida. Daí já todo mundo, você tem que correr já na corrida principal e tal, mas acabei não correndo. E logo depois a gente já começou, daí disse, aí começou a correr. Nesse caso, o último foi o primeiro mesmo, né? Eu fui o último a pegar o papelzinho e só tinha sobrado de número 1 lá, era o primeiro. Aí, em 97, a gente já começou a disputar os campeonatos inteiros já, e aí já começamos... Aí depois disso, meu pai teve um AVC em 2003, eu meio que tive que me desligar um pouco das corridas e tal, fiquei meio de molho, andando às vezes, quando podia, assim, sem nenhum compromisso. Aí em 2005 eu resolvi que eu queria andar na terra, né? Mas nunca almejando uma coisa se tornar uma profissão. Aí em 2005 foi andar na terra, já conseguimos ficar campeão no primeiro ano. 2006, aí a gente foi ganhando títulos, e aí foi crescendo, foi surgindo oportunidades, e cada vez temos... Quando chegou lá em 2007, 2008, o sonho era andar na Stock Light. Esse era o sonho. Acabou que a gente conseguiu andar na Stock Light, conseguia andar na Europa, conseguia andar na Stock Car, enfim. Sim. Aí foi... Você conseguiu realizar os teus sonhos, boa parte dos teus sonhos, pelo menos. Consegui. Na verdade, o meu sonho nem era chegar tão longe onde eu cheguei. Porém, conforme eu fui chegando, escalando, eu sempre almejava alguma coisa a mais. Sempre almejava alguma coisa a mais, e aí por isso que eu troquei muito de categoria. Quando eu estava no Gol, eu quis ir pro Mini. Quando eu estava no Mini, eu fui
querer correr de Ferrari. Aí depois, quando eu fui correr, a gente correu de Ferrari no outro ano, eu quis correr na Europa. Fui correr no Ford GT na Europa. Aí lá na Europa, a gente andou numa equipe que no início não estava tão legal, até me precipitei em querer voltar para o Brasil, porque tinha como evoluir, as pessoas eram bacanas e tal, eram competentes, mas eu me precipitei em querer voltar porque quando eu estava assim, eu quero ir para Stock Car. Sim. Eu quero ir para Stock Car, e aí para mim para Stock Car eu tinha que fazer um ano de Stock Light. Apesar de que, como eu já tinha sido vice-campeão brasileiro de Gran Turismo em 2012, quando eu corria com uma Ferrari, eu já tinha habilitação para poder correr na Stock. Aí, mas eu voltei em 2013, corri 2 corridas na Europa, voltei a correr no Brasil de Stock Light, terminei a temporada de Stock Light, que entrei na metade, fui até o final, e já em 2014 eu fui para Stock Car. Você é casado, tem filhos? Fala um pouquinho sobre a tua vida pessoal. Então, eu tenho um filho e tenho uma filha que está para chegar aí. Uhum. Então, o meu primeiro filho foi com uma primeira mulher e esse segundo com outra, a gente tá junto. É Fernanda o nome dela. E tá para nascer a Vitória, e tem o Felipinho, que já tem 15 anos, que também já está correndo. Inclusive ia te questionar sobre isso, né? Ele tem 15 anos e está seguindo a trajetória do pai, né? O caminho do pai. Desde quando ele começou a competir? Então, a trajetória dele, na verdade, assim, ele começou a andar bem cedinho com kart na cadete, isso lá com 5, 6 anos de idade. Só que acabou que, pela minha, vamos dizer assim, eu era muito novo também, a minha imaturidade, acabei cobrando muito de uma criança da idade dele, que ele acabou, eu não quero isso. Ele ia andar, ele dava 2 voltas e parava, quero um suco. E acabou que eu acabei sendo muito drástico com ele, acabei rígido. Né, eu fui muito rígido e aí acabou que eu sentia que ele não ia porque ele gostava. Sim. Né? E aí todo mundo diz, é melhor ele não andar, e acabei, então não quer andar, não tem necessidade. Aí acabou que ele parou, foi jogar futebol, se apaixonou pelo futebol e queria jogar, vamos jogar futebol. Aí lá em 2019, ele já com 13 anos, começou a ir também com meu primo. Meu primo pegou, que meu primo estava andando de kart, e o meu primo começou a levar ele. Quer ir junto comigo? Vamos. Quer dar uma volta? Vai. E aí ele começou a andar, daí de repente ele disse, pai, eu queria um kart de novo. Daí acabamos comprando um kart, um F4, mas também sem pensar em competir. Sim. Nada. Aí ele começou a ir treinar direto e andar e tal. Pedir, eu queria fazer uma corrida, fez corrida. Isso já em 2020, a gente decidiu, ele disse, eu não quero mais andar de F4, quero andar de 125. A gente comprou uns 125 cilindradas para ele, começou a andar, ele começou a se destacar, começou a se dedicar, e aí a única coisa que ele falava era nisso. O tempo inteiro a gente só falava nisso, ele só queria falar disso, e aí o bichinho picou ele, o bichinho da competição, ficou com gasolina na veia, que nem a gente chama. Hoje ele tá muito bem, tá andando super rápido, evoluiu muito rápido, foi campeão da Copa Brasil, foi segundo lugar no Catarinense, foi terceiro no Sul Brasileiro, enfim, está disputando corridas, foi vice-campeão da SPR Light agora esse ano, já foi quarto no Brasileiro do ano passado e já está na preparação para o Brasileiro desse ano, tá numa evolução surpreendente, tanto é que um título nacional, ele e o companheiro dele, que é o Gabriel Moura, os dois são da mesma equipe, os dois conseguiram ficar campeão, cada um na sua categoria, é um título de expressão e ele está muito feliz. O nome dele é Felipe Toso também, é o mesmo nome do pai. Também, é Felipe Luterec Toso, então ele usa o Felipinho como para... Ele usava o nome Felipe Luterec Toso, só que estava dando um problema.
Porque ele começou a ganhar uns títulos e o pessoal vinha e dizia parabéns pelo teu título, mas falavam pra mim. Ah, é? Falavam pra mim. E aí, aí que foi começar, não, opa, tá, eu mesmo, pá, eu tô ofuscando, o pessoal não sabe o que não sou eu. O pessoal acha que sou eu que tô andando, mas não é. Então ele começou a usar com o Felipinho e hoje já tá ambientado, hoje o pessoal já sabe que é ele. Mas no início, assim, ficou aquela dúvida. O pessoal que diz, o Felipe tá correndo de kart também, não tá correndo só de marcas, de Mercedes, ou enfim, da categoria que eu tivesse, né? E o que ele almeja, o que o pai sente do filho em termos de aspiração? Olha, a situação dele, ele mesmo, quando pergunto para ele, a vontade dele, o sonho dele é correr na Stock Car, né? Então, muitos pilotos têm tipo, como objetivo ir correr fora do Brasil. Geralmente o kartista ele quer correr de Fórmula. Fórmula, né? Sempre correr de Fórmula. Você falou do Gabriel Moura, nós conversamos não faz muito com o Gabriel Moura, o sonho dele é chegar na Fórmula 1, né? Isso, então, isso. Então o que acontece? O time dele de Fórmula a gente perdeu. O que eu vou te dizer? Ele correu muito pouco tempo de kart. Se ele não tivesse tido essa parada, ou se eu tivesse batido o pé de não, continua, entende? Porque eu sabia que ele ia gostar, eu conheço, eu sei, eu sabia que ele ia gostar, mas a pressão que eu também recebia de todos, de família, dizendo, ele só faz isso porque tu gosta. Acabei deixando ele desistir, e eu não podia ter deixado ele desistir, porque eu sabia que ia chegar num momento, e aí ele perdeu o time de fazer muitas corridas, de pegar muita experiência. Então, ele hoje com 15 anos, ele já deveria estar andando, já deveria estar fora do Brasil, para poder já estar andando com Fórmula, com F4. O ano que vem vai ter F4 Brasil, aqui, que é o mesmo carro que vai usar lá na Europa. Só que eu acho que a gente perdeu um pouco o time e também a questão de investimentos e tal é muito pesado. Sim. Então, é um esporte bem caro. É um esporte muito, muito caro e praticamente tem que se envolver uma família inteira somente focado em fazer aquilo, e a gente achou melhor, né? Não que se surgir oportunidade, a gente conseguisse verba para ele correr, ele não faria, principalmente uma F4 Brasil agora, que já daria uma bagagem, ver se ele teria condições de ir, mas a princípio a gente no momento está pensando em fazer uma categoria de turismo. Então era sair do kart, aí tem várias aí que dá para pensar para começar a sair para um HB20 ou ir para uma Sprint Race, para posteriormente pegar uma Stock Light e aí sim chegar na Stock Car, que também já é uma coisa muito difícil porque o orçamento é muito alto. Demanda uma questão de patrocínios, uma série de fatores ali que tem que combinar, né, para conseguir se manter na categoria, chegar e se manter também. Exato, né, precisa ter um investimento muito grande. Hoje os pilotos da Stock Car ganham muito dinheiro, entende? Todos eles praticamente, eu acho que 90% do grid são pilotos que recebem um salário muito bom. E então é um caminho bem bom mesmo, tanto é que você vê hoje quantos pilotos de Fórmula 1 que correm na Stock Car, né? Exatamente. Né? Hoje você coloca lá, você tem Nelsinho Piquet, você tem o Lucas de Grassi que vem fazer participações, você tem Rubens Barrichello, você tem Felipe Massa, você tem Ricardo Zonta, você tem que já saiu da categoria agora Luciano Burti, você teve Antônio Pisonia, você já teve Christian Fittipaldi, enfim, hoje teve lendas do automobilismo, sem contar outros nacionais aí, então você consegue fazer uma carreira muito sólida assim dentro do automobilismo nacional, que hoje a gente está num nível muito bom. E a questão da idade, a gente percebe, a gente está falando da Stock Car, a gente vê pilotos com mais idade, acima dos 40, com uma idade mais avançada, né? E na Fórmula 1, por exemplo, né, pilotos com 35 anos já são considerados veteranos, né? E existe uma diferenciação em relação às categorias e a questão da idade também? Existe uma... Não, diferenciação não, existe performance. Todo esporte que
que depende do corpo, que depende... tem o seu auge de performance. Entende? Então o pessoal mais jovem, não adianta dizer que um reflexo de um mais velho vai ser igual ao do mais jovem. Certo. Não consegue. Porém, hoje você vê, por exemplo, um Kimi Raikkonen que está com 42 anos e está na Fórmula 1, vai se aposentar agora, mas você tem o Fernando Alonso com 40, bicampeão mundial. Também, né? O Schumacher foi também para cima de 40. Então são pilotos que sempre se cuidaram, são fenômenos, sempre tiveram fizeram isso a vida inteira e conseguiram ficar até mais tempo na Fórmula 1. Né? Mas eles saindo da Fórmula 1, eles ainda têm um longo caminho para outras categorias que não demandam tanto do físico. Sim. Tá entendendo? A Stock Car é um exemplo. A Stock Car é um exemplo. Demanda do físico? Sim, porque por mais que eles tenham idade, eles são muito bem preparados, eles só fazem isso. Eles são pilotos profissionais. Sim. Eles trabalham o dia inteiro para isso. Então eles se acordam e vão dormir pensando em corrida, pensando em Stock Car, independente da idade. Então, obviamente que consegue ficar no esporte e trabalhar por um bom tempo, né? Sim. Voltando a falar do truck, o seu caminhão esteve aqui em Chapecó exposto, né? Disponível para visualização, enfim, conferência. O pessoal podia dar uma volta, mas ao redor só, né? Ele veio para cá, foi feita uma ação da agência que a gente trabalha. Hoje eu trabalho para uma agência aqui de Chapecó, que é a Drax Sports. E essa agência ela tem os seus investidores, né? Tem os seus investidores e ela gostaria de trazer o caminhão para poder mostrar para eles. A gente está em ano de pandemia ainda, não conseguiu abrir público, eles não puderam ir visitar, não conheciam. O público de Chapecó me acompanha há muitos anos, um truck nunca veio para Chapecó. A gente quis, na verdade, era retribuir um pouco desse carinho, desse apoio que a gente vem recebendo, em poder mostrar para o pessoal que a maioria das pessoas que foram até lá, e foi muita gente, jamais tinha chegado perto de um caminhão de corrida. Sim. Foi um evento inédito aqui também, né? Nunca foi feito isso e eu acho que foi um sucesso total aí, ficou 5 dias aqui em Chapecó e os 5 dias com bastante gente visitando, tirando foto, perguntando, então foi bem legal. Como é que tem sido a tua rotina nos dias que antecedem agora a corrida final? Tu tá treinando? Preparando de que forma? Eu procurei não mudar nada, obviamente que a gente é um momento meio tenso, a gente tem que ficar focado, não desvirtuar, mas ela é a mesma rotina que eu venho tendo no ano inteiro. Eu faço treinos físicos todos os dias. Eventualmente, quando a gente pode, a gente vai dar algumas voltas de kart também para manter os reflexos em dia. E no mais a gente vem seguindo a rotina normal de vida. Ô Felipe, o que você diria para as pessoas, principalmente os jovens, as crianças ainda lá no início, que têm esse desejo, essa intenção de entrar no automobilismo? Quais são os desafios? Que tipo de comportamento que deve ter? A família também, né? Existe toda essa situação do apoio, da questão financeira também, que é importante, né? Eu na verdade, o que acontece, que eu vejo, é o seguinte: o automobilismo ele coloca muito medo já nas pessoas, porque todo mundo diz, não, aí não dá porque é muito caro. Então, mas o que eu digo é o seguinte, que quem gosta e quer, vai conseguir. Vai conseguir. Ele vai de alguma forma conseguir, ele vai bater porta, ele vai conseguir como forma de apoio, como forma de ajuda, como forma de patrocínio, como forma de permuta, como forma de alguma forma a pessoa consegue, mas é realmente um caminho difícil. O automobilismo, eu até tenho uma frase que eu uso, que você é um eterno derrotado que eventualmente consegue algumas vitórias. Porque no automobilismo, diferente de um jogo que você ganha, perde ou empata, no automobilismo você larga em 30, só que só um ganha. Sim. Então, na maioria dos casos, o piloto passa o ano inteiro e não ganha nem uma vez.
Então ele volta sempre frustrado para casa, só um que volta feliz. Os outros voltam sempre com alguma frustração. Eu fiquei em segundo, tá bom, mas eu podia ter ganho. Então, você tem que gostar muito. Você tem que ser apaixonado por corrida para você se manter. Então, e se você for apaixonado mesmo pelo esporte, você vai correr atrás, você vai buscar e você vai conseguir. Sim. Felipe, muito obrigado pela sua entrevista. Foi um prazer enorme conversar contigo. Muitas informações, curiosidades da sua vida, da sua história de quase 30 anos, né? Por mais quanto tempo você pretende correr? Bom, respondendo primeiramente a pergunta, eu não coloquei ainda um limite para isso. Obviamente que enquanto eu conseguir correr e ter condições do meu filho poder apoiar ele nas corridas, eu vou correr, né? Gostaria, se eu conseguir, gostaria. Mas vai chegar um momento que eu vou querer me dedicar à carreira dele. Então, eu não sei se eu tenho mais 1, mais 5, mais 10. Eu Você não sei. não definiu. Eu não defini. Mas vai chegar um momento que a prioridade vai ser total dele e com certeza a minha vontade é apoiar ele. E para mim, voltando, é um prazer muito grande receber vocês, poder esclarecer, poder falar um pouco da minha trajetória, da minha história e dizer que eu estou sempre à disposição para quando vocês quiserem, podem me chamar e a gente vai conversar e bater um papo bacana. Cara, a gente deseja muita boa sorte para você ali nessa corrida do dia 5, a última do campeonato, e que traga o título para Chapecó. Eu te agradeço e que Deus esteja do nosso lado. A gente vem fazendo um trabalho muito correto, muito honesto, e se for merecido, se for desejado, a gente vai conseguir voltar com esse título.